Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar como realizar os cálculos de um experimento em que o pesquisador, vamos admitir, criou uma espécie e criou machos e fêmeas. E, periodicamente, vamos admitir, semana a semana, ou a cada 15 dias, ou a cada mês, ele mediu o peso e o comprimento da amostra que ele obteve. E a pergunta dele é: será que o modelo de crescimento do macho é igual ao modelo de crescimento da fêmea? Ou seja, macho e fêmea crescem igualmente ou crescem com modelos diferenciados? Macho cresce mais do que a fêmea, ou fêmea cresce mais do que o macho? Esse é um belo exemplo de como a gente utilizar o CISEAPRO para fazer esse tipo de avaliação. Então, para utilizar o CISEAPRO para esse objetivo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa para ativá-lo. Então, com o programa aberto, podemos verificar no menu suspenso do programa a palavra regressão. Ao ver regressão, pressione para abrir os submenus. E o nosso objetivo aqui é comparar dois modelos baseando-se nos seus parâmetros. Então, para isso, pressione esse item para abrir o formulário. Para os usuários iniciais do CISEAPRO, nós sempre aconselhamos ele ler o tutorial disponível no programa, utilizando para isso esse botão aqui de interrogação, ou o botão de dúvida que a gente chama. Ao pressioná-lo, vai abrir um formulário, em que esse formulário se encontra uma série de observações que é utilizado para essa rotina funcionar. Então, por aqui já fica bem claro que a gente vai utilizar a distribuição T, o teste T, para fazer a comparação entre os dois modelos. E também é utilizado a estatística W, que tem essa função, utilizando a distribuição de Q quadrado para sua comparação, para fazer o tipo de comparação entre dois modelos. A gente já poderia adiantar que na estatística T, por exemplo, para o modelo quadrático ou modelo linear, ele compara se o parâmetro de intercept é igual do modelo 1 e modelo 2, e de inclinação é igual do modelo 1 e do modelo 2. Já nessa estatística W, ele não vai olhar os parâmetros um a um, ele vai olhar como todo, se é ou não é igual ao modelo. Bem, nós também colocamos à disposição dois exemplos para que o leitor use esses exemplos para realizar essas análises e se familiarizar com o processo. Apenas para exemplificar, esse tipo de análise requer dois arquivos, ou pode também ser um arquivo só. Então, nesse arquivo, ou em dois arquivos distintos, estão os dados do modelo 1, e no outro, os dados do modelo 2. Então, vamos admitir que aqui fosse
comprimento e peso, comprimento e peso. Comprimento do macho, peso do macho, comprimento da fêmea, peso da fêmea, como a gente falou antes. Ou pode estar em um único arquivo, ok? Então, como entrar esse arquivo no SysEAPL? Vai ter que se abrir um arquivo com 4 vetores, com 4 colunas, em que uma coluna é o eixo do x, a outra do y, outra do x do segundo modelo, x do segundo modelo, y do segundo. É como se eu dissesse assim: peso F, peso da fêmea, comprimento da fêmea, peso do macho, comprimento do macho. Né? Bem, vamos utilizar para isso o modelo, o exemplo 1 com, com o exemplo digitado 88, ok? Então vamos carregar o modelo 1. Então vou chamar o arquivo, é o 88. Então, eu vou botar quem é o X, que é o X do modelo 1, o Y do modelo 1, quem é o modelo 2. É aqui que eu disse, existe a possibilidade de estar em um outro arquivo, não obrigatoriamente no mesmo arquivo, nesse 88. Mas, nesse caso, foi digitado num único arquivo. Então, vamos carregar também o 88. Quem é o X? É o X2. Quem é o Y2. Bem, nós já apresentamos o gráfico mostrando aqui os dados do modelo 1 e os dados do modelo 2. Então, vamos traçar um único modelo aqui e fazer a pergunta: esses dois modelos podem ser considerados iguais ou não? Se eu disser que podem ser, então eu estou dizendo que os dois são iguais, basta representar apenas um, não precisa dois se forem iguais, caso contrário, não. Eu tenho que mostrar os dois e dizer que eles são diferentes. Vamos às opções do cálculo. Aqui nós oferecemos vários modelos de comparação. Todos eles aqui, eles são linearizáveis. Então, mas para isso vamos utilizar o modelo linear simples. Então você veja que nós traçamos uma curva para o modelo 1 e uma curva para o modelo 2. Com base no modelo linear, vamos avaliar as estatísticas T de Student e o W. T de Student, qual é a hipótese dele? Que beta 0 e beta 1 são iguais. Que beta 0 do modelo 1 e beta 0 do modelo 2 são iguais. E aí, quanto à inclinação, beta 1 do modelo 1 e beta 1 do modelo 2 são iguais. Você veja que pela estatística T, nós comparamos os parâmetros do modelo. De acordo com essa hipótese e com os cálculos para beta 0 e para beta 1, a gente pode chegar à conclusão do seguinte, que beta 0, que é o ponto de interseção com a origem, rejeita a hipótese. Não posso considerar essas intercepções iguais. Mas beta 1, que é a inclinação dessa reta, mesmo que a gente veja que essa daqui é um pouquinho mais inclinada do que essa, podemos considerar que são iguais estatisticamente. Bem, se você quiser utilizar a estatística W, ele pergunta, a hipótese seria simplesmente o seguinte: as retas são coincidentes, contra as retas não são coincidentes. Ele rejeita a hipótese. Então, pela estatística W, não podemos dizer que, vamos dizer que esse daqui seja a curva de crescimento do macho e a curva de crescimento da fêmea.
A gente, quando fala curva de crescimento, a gente sabe que os melhores modelos para essas curvas de crescimento são os modelos de Fumbertalanff. Mas, aqui a gente está levando em consideração um pequeno intervalo de tempo. Talvez aqui seja apenas 9 dias ou 9 semanas, que não dá para fazer uma curva de crescimento a contento. Mas o importante nesse teste é saber se eu posso considerar esses dois modelos iguais ou não. Pode ser até que eu coloque um outro modelo e caia na igualdade. Vamos admitir que aqui seja a relação peso-comprimento, e peso-comprimento é muito utilizado esse tipo de modelo. Então, a gente pode traçar esse tipo de modelo e fazer a mesma pergunta: esses modelos podem ser considerados iguais ou não? Não, rejeita a hipótese de que esses modelos sejam iguais. Ok? Utilizando esse outro modelo, veja, pela estatística W, né? Rejeita a hipótese desses modelos serem iguais. Ou seja, nos parece que, com certeza, esse é um crescimento e aqui é um outro crescimento. Né? Bem, de posse desse gráfico, eu posso imprimir esse gráfico, ou gravar esse gráfico, ou simplesmente memorizar esse gráfico, colocando ele já no meu editor. Mas se eu quiser fazer qualquer tipo de alteração aqui, eu posso fazer, como por exemplo, vamos tirar o gradiente, vamos alterar as cores dessa linha, vamos dizer quem são esses eixos. Então, X, comprimento em centímetro, o Y, peso em grama. Bem, aqui existe N condições que você pode utilizar para alterar essas legendas, esse gráfico, né? Então, se eu apertar aqui o botão memorize, ele foi memorizado, basta agora você abrir o seu editor de texto. Vamos aqui, é um gráfico de uma outra função. Vou agora fazer Ctrl V para gravar para gravar não, para transferir esse gráfico para o teu editor de texto. E a partir daqui você pode aumentar, diminuir, ou colocar ele no seu redator mesmo, ou no programa que você usa para fazer as suas apresentações visuais. Bem, nós esperamos que essa apresentação tenha minimizado dúvidas que você poderia ter para utilizar o Caesar como uma ferramenta para comparar modelos, pelo menos dois modelos, e no seu trabalho experimental. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.